e iniciamos com a projeção daquilo que é a cúpula de um túmulo no cemitério do Père Lachaise, em Paris, e que diz, traduzindo para o português: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Este túmulo, que pertence a Allan Kardec, de algum modo domina um pouco a paisagem, até porque o cemitério tem umas dezenas de hectares, mas desenvolve-se numa ligeira colina, e esta cúpula, esta legenda, esta frase que tem aqui, de algum modo surpreende, porque enquanto, de um modo geral, aquilo que se passa nos cemitérios é, digamos que, uma homenagem à morte, um adeus até sempre, este remete-nos para renascer de novo e progredir sempre. Neste túmulo está sepultado o homem que lançou a doutrina espírita no mundo, bem como a sua esposa. Mas, tal como eu dizia há bocadinho, este é um cemitério que é, de facto, um monumento. Poderá ser um monumento à morte, mas, neste caso, será um monumento à vida, tendo o túmulo de Kardec, então, uma toada diferente. Mas para que nós conheçamos aquele que foi o homem que trouxe a doutrina espírita até ao mundo, como está nas várias obras que temos aí no centro e pelas quais nos orientamos, precisamos de conhecer uma outra figura, que é a figura do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, e que não está mencionado naquele túmulo que está ali. Este senhor, esta figura, tendo nascido também na França, em Lyon, em outubro de 1804, e por isso trouxemos hoje esta palestra, porque consideramos que outubro é o mês de Kardec, uma vez que era aqui, neste mês, que ele fazia anos, se cá estivesse. Era filho de uma família abastada, digamos que classe média alta. O pai dele fazia parte dos quadros da justiça, e porque aquele filho tinham hipóteses para tal, ainda muito criança, temos aqui já a certidão de nascimento do professor Hippolyte Rivail. Dizia eu que muito cedo os pais o mandaram estudar, e para que ele tivesse uma educação mais abrangente do que aquela que vigorava na França na altura, eles decidem mandá-lo estudar para a Suíça, para o Instituto Pestalozzi, na localidade de Yverdon. Com cerca de 10 anos, o jovem Rivail, vai então para a Suíça, onde tira os seus cursos e regressa muito mais tarde a Paris. Com cerca de 18 anos, Hippolyte Rivail regressa a Paris, já não a Lyon, onde depois acabou por ir lá só de visita, e traz na bagagem algumas licenciaturas, tanto na área das letras como das ciências. Era uma pessoa muito versátil, também muito instruída, e que trazia da escola de Pestalozzi um arcabouço muito importante para a área pedagógica. Assim, trazemos aqui uma fotografia do jovem Denisard Rivail. Se repararem, o último nome vem em primeiro lugar, embora não seja essa a ordem normal, mas é assim que funciona. Esta fotografia que tem ali como legenda o nome do professor. O Clóvis Nunes, quando cá esteve,
deixou aqui uma ligeira polémica que se passa por aí, que talvez este rosto não seja exatamente o do jovem Rivail, mas sim do indivíduo que era fotógrafo e artista e que costumava pintar as fotografias das pessoas, resolveu pintar-se aqui a ele próprio e identificar-se como o jovem Rivail. Fica no ar, não é uma certeza, mas foi alguma coisa que Clóvis Nunes lançou quando cá esteve. De qualquer maneira, também é secundário. Ao fim e ao cabo era um jovem, não é? Ele voltou a Paris, como eu disse, para se lançar na arte do ensino aos 18 anos. Mas para além de se lançar no ensino, ele dedicou-se também a escrever várias obras pedagógicas. São conhecidas mais de 20 obras que foi lançando ao longo do tempo sobre aquilo que ele achava que era a arte de ensinar. Temos aqui uma delas, como se pode ver, está aqui o nome dele como autor, visando a educação, e uma outra visando a aritmética. É unicamente um exemplo das obras que o professor Rivail ia lançando ao longo da sua vida como professor. Já um pouquinho mais velho, aparece na história do Espiritismo esta carta curiosa que pertenceu ao professor Rivail e era dirigida a uma menina, Amélia Baudet. Esta carta consta de que é a primeira carta que o professor Rivail escreveu à sua esposa e daqui nasceu um casamento. Ele casa com Amélia Gabriela Baudet. Temos aqui uma cópia do contrato de casamento e de seguida a ata do casamento. Assim sendo, ele casou com 28 anos de idade, um ano depois daquela carta que está ali. Continua no ensino e também no lançamento de obras pedagógicas. Nas traduções, inclusivamente, temos aqui esta, que está traduzida do alemão para o francês, língua que ele dominava muito bem, o alemão, bem como o inglês. E, curiosamente, o professor Rivail era uma pessoa da sociedade, aberta a todas as correntes, e gostava particularmente de teatro. Tanto assim que é conhecida esta obra, que é escrita de parceria com outra pessoa, é uma peça de teatro, Uma Paixão de Salão. Isto durante a sua vida como membro da sociedade ativa parisiense. Era uma pessoa muito conhecida e, como não tiveram filhos, ele e a esposa, para além de lançarem obras sucessivas que os ajudavam também na orientação do seu lar, não é? Com o dinheiro que daí advinha, com a venda das obras, eles tinham também em casa cursos gratuitos para jovens universitários que tivessem dificuldades para andarem em explicadores que fossem pagos. Tinham também esse tipo de cursos. E levavam uma vidazinha organizada. Em alturas mais difíceis, o professor Rivail chegou a fazer também aquilo que nós chamamos agora contabilidades para casas comerciais, inclusivamente também para um teatro. E assim ele levava uma vida serena, não muito abastada, mas o suficiente para viverem calmamente. Acontece que, para além ainda das traduções, das aulas que davam, dos livros que publicavam, eu já disse que ele era uma pessoa muito dinâmica e que pertencia a diversas sociedades, diríamos que até a tudo quanto era sociedade. E trazemos aqui algumas fotografias que foram conseguidas de algumas sociedades a que ele pertenceu. Sociedade Gramatical de Paris, Sociedade de Frenologia de Paris. Sabem o que é frenologia? Só uma questão de curiosidade. É uma ciência que estuda a estrutura do cérebro. Acreditava-se na altura que, estudando o modo como a nossa cabeça está configurada, assim podemos ir buscar aquilo que nós somos identitariamente. Como é que nós somos ao nível do conhecimento.
Como é que nós somos mais ou menos eruditos? Pronto, o estudo do cérebro acrescentava-se que podia dar a leitura daquilo que era a alma da pessoa. E por isso o professor Rivalho se interessou também por esta ciência. Ainda uma outra sociedade a quem ele pertenceu, a agricultura, desenvolvimento da agricultura. Uma outra, chefes de instituição e mestres de pensão em França, ali. Sociedade Francesa de Estatística Universal, Instituto Histórico, também em Paris, e ainda esta muito curiosa que tem a ver com o desenvolvimento da indústria no país. Então, vemos que era uma pessoa bastante versátil, muito interessada e bem integrada na sociedade do seu tempo. Acontece que a determinada altura, por volta dos seus 50 anos, a vida deu uma volta. Isto é, parece que o ponteiro da bússola daquela existência se orientou noutra direção. Como eu disse, ele estava atento a tudo aquilo que se passava por ali na sociedade. E acontece que, de algum modo, figuravam nas bancas dos jornais em Paris a ideia de que as mesas giravam e falavam. E mais curiosamente ainda, é termos encontrado esta brochura que ensina como é que são de pôr as mesas a girar, o que é importante, que é o que aqui diz. Notícia, quer dizer, como alguma vez se diz, maneira de fazer girar as mesas. Então a gente comprava uma revista, não é? E depois levava aquilo para casa, estudava as técnicas que ali estavam e experimentava, evidentemente. O professor Rivalho foi alertado para esta situação, que havia mesas que falavam, que davam opiniões, que se moviam. Trazemos ainda uma outra, claro que havia pessoas que se riam e faziam disto uma galhofa. Temos também aqui um outro pequeno quadro de outra publicação. A verdade é que, para o professor Rivalho, isto ou era uma brincadeira, que não valia a pena investigar, ou então ele tinha que ver. Os colegas, as pessoas conhecidas, já o incentivavam a que fosse assistir a uma daquelas manifestações em que as mesas se manifestavam, em que as mesas davam opiniões sobre perguntas que lhe faziam. Como é que eram dadas essas opiniões? Através de pancadas, de alfabetos combinados, através das pancadas que os espíritos, eventualmente, dariam nas mesas. E as pessoas divertiam-se. Não havia televisão, juntavam-se, era uma maneira interessante de passar o tempo, se calhar não havia rendas para fazer, não faço ideia. Bom, e a verdade é que os amigos dele, sabendo da fibra que era esta pessoa, era muito interessante que ele visse aquilo. Porque havia ali qualquer coisa que extrapolava o normal da vida ou as brincadeiras do teatro. Ele ainda andou ali um ano, vai, não vai, achando que aquilo era perda de tempo, e ficou, de algum modo, nos anais do espiritismo. Estas frases são tiradas da obras póstumas. Diz ele: só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Então, aquilo que lhe diziam não podia ser. Mas os amigos insistiram de tal forma que o presentearam com 50 pequenos cadernos cheios de anotações que tinham tirado dos lugares por onde andavam e que diziam respeito a manifestações que tinham sido captadas através da mesa girante. Ele ficou encantado com todas aquelas anotações que estavam nos cadernos, porque se aquilo fosse assim, não era assim tão linear. Pegou nos cadernos, estudou-os minuciosamente, separou aquilo que interessava do que não lhe interessava tanto,
catalogou e achou que ali estava alguma coisa que valeria a pena investir. Diz o professor Ribeiro, quando observa aquilo que se estava a passar ali nas mesas. Havia ali um facto que necessariamente decorria de uma causa. De facto, não era normal que houvesse tanta coincidência, que alguém fizesse uma pergunta e que a mesa desse respostas com sentido, através de pancadas, como já disse ao início. E diz Kardec, eu entrevia naquelas aparentes futilidades qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma lei que tomei a mim estudar a fundo. E porquê é que eram aparentes futilidades? Porque o tipo de perguntas que as pessoas faziam às mesas eram fúteis, eram ligeiras, brejeiras, como nós costumamos dizer, empregando aqui alguns adjetivos. Olha, como é que vai estar o tempo amanhã, vamos supor. Amanhã vai estar calor, mas na Foz do Orelho está nevoeiro. E verificávamos no dia seguinte era assim, mau, não está aqui o IPMA. Pronto. Mas eram, de facto, perguntas simples, sem profundidade. Não quer dizer que fossem sem sentido, mas não tinham a profundidade. Porém, ele achou que se estudasse aquilo a fundo, havia de tirar ali qualquer coisa de útil. E que aquelas revelações poderiam formar uma nova lei. E é assim que vem a acontecer. Indo primeiramente a reuniões que podemos considerar então ligeiras, em que as pessoas iam ali para se divertir, se calhar para se rirem, para observarem, enfim, não é? Era uma novidade. A determinada altura, ele pede a um casal que ele conhece, que é a família Baudin, que tinha duas meninas, que sentando-se à mesa obtinham de facto esse tipo de respostas. Ele ganha confiança com os pais e eles convidam-no, se ele quiser, uma vez que está tão interessado, poder ir à casa deles e observar ele próprio uma reunião mais pacata, mais familiar, digamos assim. E se quisesse, podiam já marcar ali um dia e levaria as perguntas que ele entendesse, já só ele, e as meninas disponibilizavam a tentar, através da mesa, receber as respostas que ele entendia. E é assim que, a pouco e pouco, ele vai formando um corpo de pergunta-resposta com assuntos que ele achava fundamentais para a vida naquela época. A determinada altura, manifesta-se um espírito cujo nome era Zéfiro. Foi assim que ele se denominou. Zéfiro, que se manifestou através das meninas, não vou agora aqui esticar, porque não é isto exatamente o fundo da palestra, mas a seguir àquela fase das pancadas, as pequenas começaram a utilizar um lápis adaptado ao fundo de uma cesta, punham as mãozinhas na aba da cesta e o lápis deslizava no papel e, mais tarde ainda, utilizaram elas diretamente o papel e começaram a escrever. Bom, então, a determinada altura, lá na casa dessa família Baudin, com duas meninas, Júlia e Carolina, manifesta-se então o espírito de Zéfiro e que lhe diz: olha, eu conheço-te. Nós fomos, noutra vida, fomos amigos, pertencíamos à mesma sociedade, éramos sacerdotes druidas e tu chamavas-te Allan Kardec. Ele achou aquilo muito interessante e gravou a informação. Como eu ia dizendo, foi compondo aquilo que ele achava que era uma sequência de perguntas e respostas que poderiam trazer uma nova lei para a humanidade, passou ali todo o seu tempinho e depois das noites em que ia à casa daquela gente, durante o dia trabalhava, como é evidente, ele passava o resto do tempo a escrever. O resto do tempo disponível a escrever aquilo que se tinha passado ali, os comentários que lhe iam sugerindo. E a determinada altura começou-se a perceber de que o material que ele tinha já era o bastante para escrever um livro, mais um. E que aquele livro iria de algum modo revolucionar a maneira de pensar das pessoas.
E é dentro desse cenário que se manifesta um outro espírito, o espírito de verdade. Aquilo que o Espírito lhe disse está inserido na introdução ao Livro dos Espíritos. E diz o seguinte: porás no cabeçalho do livro o ramo da parreira, porque é ele o emblema do Criador. Portanto, aqui já estávamos a antever o livro. Todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito, nele se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. E vem aqui uma pleiade de espíritos que assinam esta mensagem. Kardec aproveita daqui para a frente unicamente o nome O Espírito de Verdade como sendo este grupo de espíritos que o vão intuindo ao longo do tempo em que ele lança as diversas obras da obra básica do Espiritismo. Bem, então ficamos com a ideia de que há um desenho no Livro dos Espíritos, um único, o desenho da parreira. Estavam então criadas as condições para ser lançado aquele que nós temos como base da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. E como o Zéfiro lhe tinha dito que ele tinha sido em vida anterior um sacerdote druida e cujo nome era Allan Kardec, punha-se-lhe também aqui uma situação, é que como já tinha, digamos que, nome na praça, várias obras lançadas com sucesso, se lançasse mais uma, iam associá-la ao mesmo indivíduo, logicamente, ao mesmo autor. Olha, já fez traduções, obras acerca da ciência, da matemática, enfim, e agora lança uma obra dos espíritos, o mesmo indivíduo. E foi aí que o professor Rivalho, pensando duas vezes e não querendo que o seu nome ficasse associado às obras anteriores, resolve tomar o nome de Allan Kardec, de modo que o livro, de algum modo, fosse limpinho de qualquer influência. E é isso que vem a acontecer. Em 18 de abril de 1857 é lançado o Livro dos Espíritos. Este primeiro livro, esta primeira obra, tem 501 perguntas e respostas, porque o livro definitivo, como nós o temos agora, só foi lançado em 1860. Portanto, mas o primeiro tinha, o que foi lançado em 18 de abril de 1857, tinha então 501 perguntas e respostas. O livro foi lançado unicamente sob a responsabilidade de Kardec. Mais ninguém o acompanhou. Se fosse um êxito, seria um êxito dele. Se fosse um fracasso, iria acarretar com as consequências. Mas não veio a acontecer. O livro teve de facto uma projeção imensa e a partir daí muitas mais pessoas se chegaram a ele para aprofundarem esta filosofia que estava no Livro dos Espíritos. Então, em 1858, e já em 1857, embora em 1858 seja definitiva, sai a Revista Espírita. A Revista Espírita, que saiu pela primeira vez em 1858, exatamente, temos aqui uma imagem da capa do primeiro volume. Esta revista é lançada pelo professor Rivalho e é publicada durante 12 anos mensalmente. Dava-lhe um trabalho imenso e era feita sempre na sua casa. Nunca teve outro lugar por onde ele ia residir. A redação, a preparação da revista era em sua casa. Isto, recebendo, claro que ele recebia muito correio de todo o mundo, de pessoas que o queriam contactar. Isto dava uma trabalheira imensa e aí teve um papel muito importante a esposa, que o ajudava em compilar toda a informação para que ele depois pudesse selecionar e publicar na revista. Paralelamente, é criada também em 1858 a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E também, inicialmente, já funcionavam as reuniões desta sociedade em sua casa
e vem definitivamente primeiro para o Palais Royal, para a Galeria Valois, e mais tarde para este lugar onde acabou por se dar a desencarnação do professor Ribeiro, de Kardec. Bom, então, acontece que aqui foi o boom. Depois do lançamento do Livro dos Espíritos, já em casa dele, no dia em que foi lançado o primeiro livro, fizeram uma festinha. E ele convidou as várias pessoas que o tinham ajudado para compor o livro, para um serãozinho agradável. E as pessoas conheceram-se, entusiasmaram-se e resolveram logo ali, particularmente, formar a Sociedade de Estudos Espíritas. Foi assim que aconteceu. Bom, foi de tal modo a projeção que teve aquela obra que Kardec nunca mais parou. Acabou por deixar de trabalhar, digamos, para fora, como se diz hoje, e dedicar-se unicamente a esta tarefa. É assim que ele lança logo, eu tinha dito que em 1860 saiu a definição, a obra definitiva do Livro dos Espíritos. Logo em 1861 ele lança o Livro dos Médiuns. Em 1864 lança o Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno e a Gênese são lançados em 1865 e 1868, e assim se completou o edifício que Kardec tinha em mente. Com estas 5 obras, completa-se o edifício que é a doutrina espírita. Então, este é o interior da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na Passagem Santana, como vimos há bocadinho ali a fotografia, agora a preto e branco, há bocadinho era a cores, e tem aqui uma data, 31 de março de 1869. Nesta altura, já a sociedade estava legalmente constituída, já havia um lugar onde iam fazer a impressão, estava tudo esquematizadinho, tudo aquilo que se ia passar com o Espiritismo, a partir dali, a divulgação, enfim, a revista. Kardec viveu todo o tempo em pequenos apartamentos em Paris, mas a grande maioria deles neste. Ali estava ele, era a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que depois passou aqui a residir, já vinha da outra residência, para este espaço vem eles residir também, mas ele tinha entretanto construiu uma casinha na Avenida Ségur, em Paris. Estava tudo preparadinho lá na Casa Nova, estava definido, já escusava de andar por apartamentos estreitos, tendo tudo ao molho o Espiritismo e o seu próprio lar. Já não estava nada dentro desta casa. Já só estavam os restos de revistas que era preciso ir entregando a quem as vinha buscar. E neste dia, no dia 31 de março de 1868, quando o espaço já estava tão vazio como se mostra agora, ele sofre o rompimento de um aneurisma e vem a falecer assim repentinamente. Nunca chegou a ir para a casinha que ele idealizava e que estaria preparada para exatamente o dia seguinte. Morreu, portanto, neste espaço completamente vazio de qualquer conforto. Mas estava lançado o edifício da doutrina espírita e do espiritismo no mundo. Agora vocês vão dizer assim, então, mas isso já foi há muito tempo. E foi. A questão é sabermos se o há muito tempo está desatualizado ou não. Porque às vezes ouvimos dizer por aí, mas agora já há outras coisas que não o espiritismo, isso aí já está desatualizado. É o que nós vamos ver a seguir e é esse, ao fim e ao cabo desta hora, o tema da nossa palestra. Realmente, nesta altura, em Paris, os transportes eram carroças, não é? A iluminação era a gás. E já no tempo de Kardec, durante muito tempo, utilizou ele as velas e os candeeiros de querosene. Bom, de qualquer forma, na rua já era a gás. Já era um progresso. Então vamos fazer a questão de hoje.
e se fosse agora? Será que ele punha as mesmas perguntas que pôs aos espíritos e que revolucionaram a maneira de pensar das pessoas daquele tempo, dos eruditos, ao ponto de ser chamado várias vezes ao palácio para que o imperador Napoleão, ao Palácio das Solherias, para o imperador Napoleão gostava muito do livro e queria tirar dúvidas com ele e chamava lá, e tinham amenas conversas. Perguntamos, e se fosse agora? Será que aquelas perguntas, as questões que estão no Livro dos Espíritos e nas outras obras básicas, teriam interesse para a humanidade? Ou passou? Vamos só abordar algumas facetas da doutrina espírita ou do espiritismo, que é a mesma coisa, para tirarmos conclusões. Naquele tempo, Kardec preocupou-se com as desigualdades sociais. Neste tempo, as desigualdades sociais continuam a preocupar a humanidade. O que é que os espíritos lhe disseram em relação às desigualdades sociais? Vejam aqui, enquanto um menino sabe que vai brincar com este puzzlezinho, porque ele vai construir a palavra maçã, o outro preocupa-se unicamente em comer uma maçã, completamente desfasados na maneira de pensar pela desigualdade social em que se encontram inseridos. E Kardec faz exatamente essa pergunta aos espíritos, porque é que existem dificuldades sociais. E eles respondem que não são uma lei natural, não são uma lei de Deus. Elas são fruto ainda da imprevidência e do egoísmo do homem. Quando as pessoas evoluírem o suficiente, estas desigualdades sociais deixarão de existir e deixarão de algum modo de incomodar aqueles que vivem no planeta, atendendo a que este é um planeta em que ainda, pela estrutura do próprio planeta, ainda existem este tipo de desigualdades. Mas os espíritos dizem-nos que, a pouco e pouco, elas irão desaparecer e a sociedade vai ser mais justa e mais feliz. No que diz respeito também à perda de entes queridos, ele pôs esta questão aos espíritos. Ela ocupa ou não ocupa ainda a mente de cada um de nós que está aqui? Ocupa. Todos aqueles que vivem dentro desta sociedade e com os olhos abertos passaram de alguma forma pela perda de entes queridos. Será que os espíritos se interessam? Claro que interessaram. E responderam-lhe que a perda de entes queridos é um motivo justo de dor. E aqui nós encontramos a vertente altamente consoladora do espiritismo. Venha que religião, que filosofia, que ideia reinar no nosso ambiente. Se nós perdermos um ente querido, não encontramos em mais lado nenhum o consolo que a doutrina espírita nos traz. Por isso, nós, os espíritas, consideramos que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Porque nos ensina, por exemplo, e sem que me criticar muito, que o facto de alguns de nós terem perdido entes queridos na flor da vida não faz de nós uns desgraçados, uns diferentes, uns estigmatizados pela vida. O espiritismo explica-nos que são seres que vieram com vidas programadas para viverem durante um determinado tempo e que vieram parar às nossas mãos para que nós os ajudássemos nesse trajeto. Portanto, tudo o que se passa na vida não é ao acaso, tem uma explicação e a explicação vamos encontrá-la na doutrina espírita. Aí deixamos de ter medo, de nos sentirmos infelizes, porque entendemos que aquilo que se passa connosco está dentro da lei de causa e efeito, como nos ensina a doutrina espírita. Depois, aponta-nos Kardec a diferença de religiões.
O Espiritismo não é religião. É uma ciência filosófica de consequências morais, nos leva a pensar. Não me obriga a pertencer a qualquer religião. Nem é preciso. O que interessa na minha vida é aquilo que eu fizer no bem. O resto, religião ou sem religião, é igual. Todas as religiões são boas, porque todas elas apontam no sentido do bem. Poderão eventualmente falhar quando caírem no fanatismo, e aí é perda de tempo. Até aqui estamos na atualidade. Depois, talvez já não esteja tão atual, é a inveja e a traição, já não existe, para não? Isso aí. Se calhar é por isso que eu pus isto aqui a preto e branco. Já passou. E já passou de tal modo e encaixa de tal forma na nossa vida que, em vez de eu me pôr aqui a analisar situações, aí já ficávamos cá para amanhã. Já se refletia no tempo de Kardec. E é ele próprio que tem este texto espetacular e que encaixa aqui. Reparem bem, uma pessoa que dedicou a vida àquilo que nós sabemos. Mesmo assim, sofre de inveja e traição de toda a forma. Reparem, tem sido alvo de ódio de implacáveis inimigos, injúria, da calúnia, da inveja e do ciúme. Têm sido publicados contra mim infames libelos. As minhas melhores instruções têm sido desnaturadas. Tenho sido traído por aqueles em que depositar a confiança e pago com a ingratidão por aqueles a quem tinha prestado serviços. A Sociedade de Paris, aquela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que ele admitia ali as pessoas para serem sócios e tal, a Sociedade de Paris tem sido um contínuo foco de intrigas. Onde é que a gente já leu isto? Também acontece no Centro Espírita, é igual. Urdidas por aqueles que se diziam a meu favor e que, mostrando-se amáveis na minha presença, me destratavam na ausência, pois por trás entra a costura. Disseram que aqueles que adotavam o meu partido eram assalariados por mim, com o dinheiro que eu arrecadava do espiritismo. Não mais tenho conhecido o repouso, mais de uma vez sucumbi. Sob o excesso do trabalho tem-se maltrado a saúde e comprometido a vida. Como veem, nem Kardec, que não utilizou nunca nem o centavo que lhe vinha da venda das obras que produzia, é ilibado de ser invejado, criticado desta forma. Então, vemos que se naquele tempo, se no nosso tempo a inveja e a atração são comuns, ela já vem do tempo de Kardec. Fizemos aqui uma inversão de trajeto. Agora, um outro ponto que Kardec também aborda os espíritos acerca do suicídio. Preocupava-o, por isso ele lhe dedica bastante atenção. Também aqui, perante um suicídio, não há qualquer forma mais suavizante, mais meiga, mais contemplativa de encontrar de explicar o suicídio do que o Espiritismo. Os Espíritos explicam-nos que o suicídio é o fundo falso da vida. Porque partimos do pressuposto que a pessoa que se suicida quer terminar com a sua vida. E o primeiro impacto a que ela é sujeita é verificar que a vida não acabou. Continua. E continua dentro das mesmas condições que tinha enquanto estava no corpo de carne e mais com a desilusão daquilo que impôs a si próprio pela atitude que tomou. Agora, não vamos também dramatizar em relação ao suicídio. Calma. Tudo tem atenuantes na vida. Não somos carrascos de ninguém, não vamos pensar seja o que for. Esta situação é delicada. E vemos-la tão delicada que André Luiz, na obra Nosso Lar, quando chega àquela colónia espiritual, os espíritos lhe chamam suicida. E ele diz, suicida não.
Isso não. A verdade é que Kardec também nos explica que há suicídios indiretos. E esses são cometidos diariamente por cada um de nós, através de imposições mais densas que fazemos ao nosso corpo espiritual e que se vão gravando nele, tornando cada vez mais fácil, mais frágil e, de algum modo, trazendo mais cá para a frente, para idades mais jovens, a desencarnação. Agora, há uma coisa muito importante aqui. No Espiritismo funciona a caridade. Caridade para aqueles que passaram por um momento dramático como este, chegando a este tipo de atitude. E a doutrina espírita e o centro espírita são de tal forma completos que contêm em si uma reunião com médiuns e esclarecedores, em que a espiritualidade traz, até ao centro, suicidas que precisam de uma palavra de conforto e aqui recebem e são encaminhados e avançando para outra dimensão diferente. André Luiz também na sua obra narra que durante o sono esposas de suicidas são levadas até ao mundo espiritual para esposas ou maridos, vá lá, para os confortar, para lhes dar alento perante uma situação dramática. E isto é espetacular. Então, depois Kardec fala na guerra, aborda o tema guerra. A guerra tem a ver com a imperfeição humana. Até o cão foi à guerra. Eu achei que talvez esta imagem suavizasse um pouco a palavra, o termo. E dentro da guerra conseguimos encontrar momentos de paz, de carinho, de ternura. Embora a guerra seja então, como disse, também um resultado da imperfeição humana. O que é que existe na guerra? Mal. Mas o mal só existe porque o bem recua. A partir do momento em que o bem for avançando, o mal deixa de existir e a guerra acaba. Depois a felicidade. Todos nós andamos à busca da felicidade. E no Evangelho segundo o Espiritismo há um tema que tem como título: a felicidade não é deste mundo. E não. Explica-nos a doutrina espírita que por um momento que nós tínhamos de felicidade plena, há dezenas daqueles de infortúnio. É escusado. Ninguém escapa a esta lei. E porquê? Porque o planeta Terra é um mundo de expiação e provas. Estamos aqui para expiar faltas passadas e provarmos a nós próprios que somos capazes de enveredar por um mundo melhor. Mas isso se faz só através do trabalho. A grande sigla do professor Rivail, ainda como professor Rivail, era a seguinte: trabalho, solidariedade e paciência, tolerância. Trabalho, solidariedade, tolerância. E só dentro deste quadro nós conseguiremos avançar para a conquista da felicidade, transitando para mundos mais felizes do que a Terra, que existem, como os Espíritos explicaram a Kardec. E finalmente, ele também se preocupou com o céu e o inferno. Olhem, o céu e o inferno são alegorias. São para entreter meninos. O meu um dia deste disse ao meu neto, eu achava que ele estava a mentir, por acaso não estava. Tu sabes quando disseres uma mentira cai-te um dente? Passado um bocado ele estava a dizer o que for, olha lá os dentes. E ele foi com a mãozinha. Então, é para enganar. É para nos meter medo. Ela está-se a rir. Foi verdade, não acredito que dizes. Apanhou logo, pensou assim, lá, isto é grave. Então, o céu e o inferno não existem, são alegorias. Nós estamos aqui, sei lá, 50 pessoas, 60, não faço ideia. Cada um de nós pode estar no céu ou no inferno, dependendo do seu estado de alma. Estar no céu ou no inferno é termos uma retidão de pensamento tranquila ou estarmos acabrunhados, cheios de remorsos, de intrigas, enfim, isso é o inferno, aqui na Terra. E ainda outra coisa muito importante que os Espíritos nos dizem e que serve exatamente para pessoas da minha idade, que foram atemorizados com a ideia do pecado. Ai, ai.
O pecado é uma chatice. Aquela conversa da maçã e já estamos a girar para o inferno. O pecado não existe. É perda de tempo. Se nós achamos que alguma coisa não está bem, vamos retificar, não vamos ficar a chorar por causa do pecado. Não há pecado. Há ações mais felizes, menos felizes, mas temos sempre a hipótese de retificar. Acontece também, remetendo mais uma vez às manifestações dos espíritos que aqui vêm e que estão, de um modo geral, espíritos sofredores. Eles estão, por vezes, encalhados numa situação que não correu bem e que eles acham que foi pecado. Ora bem, qual é a técnica que funciona sempre? Olha, isso passou, agora não há nada a fazer, escusamos de estar a chorar sobre o pecado, já está. No entanto, há aí uma perspectiva muito simpática, é que se eu fizer uma coisa boa, eu vou apagar essa má que fiz para trás. Estará disposto a fazer coisas boas daqui para a frente? Isso queria eu, então vamos esquecer o pecado e avançar para fazermos coisas mais bem feitas, melhores, que nos deem mais prazer e mais felicidade. O pecado ficou para trás no tempo. E isto, parecendo que não, é básico e faz parte da estrutura íntima de muitos seres que estão do lado da vida e que eventualmente nos possam estar aqui a ouvir. O pecado não existe. Vamos avançar daqui para a frente tentando fazer coisas cada vez melhores e que nos beneficiem. Para trás é passado. Então, o que o Espiritismo nos ensina é que, em vez de nos andarmos a preocupar com o inferno, com o pecado, com a procissão, com a confissão, enfim, quando chegarmos ao mundo espiritual, a única coisa com que nos encontramos é com a nossa consciência. Pensando em que foi que eu errei, vou ter que melhorar. Ninguém nos vem perguntar, olha lá, hoje não estudaste bem para a palestra. Não. Para outra vez eu penso, fogo, não estudei aquilo bem, para outra vez vou estudar melhor. Porque vou-me ver perante a minha própria realidade e não perante aquele julgamento que também não existe. Nem aqueles espíritos que estão adormecidos e porque lhes foi dito que quando o corpo de carne falecesse, eles iam estar quietinhos, sossegadinhos, à espera do juízo final. Já têm aqui aparecido espíritos que não querem falar. Não podem. E depois de muitos serem instados a que o façam, falam baixinho. E dizem, eu não posso falar, estou a dormir. Ah, é? Então, mas agora pode acordar, nem que seja por um bocadinho. Não, estou à espera do juízo final. E ali está, aquela alma, sabemos lá há que décadas, à espera que o juízo, ou que as trombetas toquem, ou coisa parecida com essa. Então, sabermos que a vida do lado de lá é uma cópia, esta de cá é que é uma cópia infiel daquilo que se passa do outro lado, e que nos iremos encontrar unicamente com a nossa consciência e com tudo aquilo que nos foi proporcionado e que conseguimos aproveitar para o nosso bem. Isto para, de algum modo, constatarmos aqui que o Espiritismo está atualizado e que é mais do que justo que neste dia nos lembremos daquele que deu uma grande parte da sua vida e que partiu com 64 anos de idade para o mundo espiritual, trazendo-nos até às nossas mesas os livros que podemos consultar e servirem-nos de esperança, de conforto, de ânimo e também de segurança para a vida. Por isso, aquilo que os Espíritos nos dizem é para que nós nos amemos e nos instruamos. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Porque é através da instrução e do amor uns pelos outros que nós havemos de aprender a voar mais alto. Finalmente, acabamos com a mesma imagem que terminamos e eu deixava aqui um comentário do Francisco Cândido Xavier, de uma das vezes que esteve em Paris e que visitou o Père Lachaise. Disse ele, o túmulo de Allan Kardec é uma mensagem permanente de luz.
E é, porque aqui nesta frase, que não é da autoria de Kardec, na altura em que foi inaugurado o túmulo, não estava lá, mas foi posta no mesmo ano. Inicialmente isto já foi uma transladação. Ele foi sepultado no cemitério em que estava a sua residência, aquela pequenina das fotografias em preto e branco, que foi o cemitério de Montmartre. Mais tarde, então, é trasladado para o Père Lachaise e alguém, amigo dele e com cabecinha, resolve pôr ali aquela inscrição. E pronto, olhem, terminei. Esta foi a apresentação que preparei para o mês de Kardec.